Isabel Mega, o que a gente tem então no radar agora do governo brasileiro? Lembrando que temos uma grande comunidade brasileira que mora em Israel. Segundo dados do Itamaraty, são 14 mil brasileiros que estão em território israelense, morando lá. O que nesse momento o governo brasileiro traz de informações com relação à possível repatriação desse grupo, daqueles que querem deixar o território israelense, inclusive tendo por referência o que foi essa operação de repatriação quando houve o conflito entre Israel e Hamas, quando tivemos o início desse conflito que perdura. Isabel, bom dia para você. Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para a Mari, para quem está com a gente neste feriado também. O noticiário segue denso, né? E a gente segue aqui na missão da informação. Depende, basicamente, de uma decisão política do Palácio do Itamaraty. Ontem, a gente foi informado pelo gabinete do senador Nelsinho Trade, ele que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, do seguinte ofício que ele recebeu da FAB, que a FAB está de prontidão, ou seja, tem condições de realizar essa missão de repatriação. E aí depois eu fui entender com fontes da Força Aérea Brasileira o que significa estar de prontidão e qual seria o próximo passo. Do que tange à Força Aérea Brasileira, está tudo pronto, porque pensa comigo, Carol, e você que está nos assistindo, você preparar uma missão desse tipo é algo que exige tempo. Então, se de fato houver uma sinalização verde do Palácio do Itamaraty, uma decisão política do governo, portanto, isso tem que acontecer de imediato, então a FAB já precisa estar pronta. O que significa esse estar pronto? Significa que a FAB tem que traçar cenários, a gente tem que levar em consideração as condições dessa região como um todo. O espaço aéreo de Israel segue fechado, você tem que pensar em rotas alternativas nesses países muito próximos na região. A gente está vendo a saída desses grupos de políticos e outras autoridades que estavam em Israel a convite do governo israelense e que estão aos poucos voltando pelo Brasil. O trajeto em comum a todos eles é principalmente o trajeto de deixar Israel por terra, com auxílio das forças de defesa israelenses, até chegar na fronteira com a Jordânia. A partir daí, os grupos estão tomando rotas diferentes, mas é principalmente pela Jordânia. Há uma perspectiva de que o mesmo possa acontecer, por exemplo, pelo lado do Egito. Então, tudo isso tem que ser mapeado pela Força Aérea Brasileira a partir do momento em que e se houver uma determinação do governo brasileiro de fazer novas missões de repatriação. É preciso que o Palácio do Itamaraty também adote coordenadas. E olha só que interessante a gente pensar na complexidade de missões do tipo, Carol, e você que está nos acompanhando por aqui. Porque você precisa entender as relações diplomáticas entre cada um desses países, tem que acontecer uma troca realmente de conversas, você tem que ter autorização de sobrevoo, você tem que ter autorização de pouso e decolagem nesses países próximos a Israel. Ou seja, tem que ter toda uma coordenação entre os governos para que, de fato, você possa autorizar uma missão desse tipo. Então, dá para a gente dizer o seguinte, do que tange à Força Aérea Brasileira, vários cenários foram traçados de acordo com cada uma dessas condições. Espaço aéreo fechado, por qual país esse avião poderia pousar para resgatar esses brasileiros que estão manifestando intenção de voltar ao Brasil diante do agravamento do conflito agora com o Irã. E seguindo muito uma expertise que a Força Aérea Brasileira e o governo brasileiro como um todo já conseguiram desenvolver em relação a outras missões. A missão Voltando em Paz, que resgatou esses brasileiros que estavam em um primeiro momento em Israel, depois os brasileiros que estavam na faixa de Gaza. A gente teve o caso da Cisjordânia também. E também não custa lembrar a última operação que a gente teve, que foi a Operação Raízes do Cedro, que resgatou brasileiros que estavam no Líbano. Então já há uma expertise, mas você tem que ter toda uma tratativa que é também diplomática para entender quais seriam esses próximos passos. Tem um protagonismo muito forte
dessas comissões e desses grupos parlamentares no Congresso Nacional de provocar autoridades brasileiras. Em um primeiro momento, pensando nessas autoridades que estavam em Israel, ainda há algumas delas no território israelense, e que estão tentando voltar, porque elas estão lá a convite do governo de Israel. O tempo todo tentam lembrar que houve, inclusive, um pagamento do governo de Israel dessas passagens, desses translados todos. Então, a gente viu uma atuação muito forte, por exemplo, do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, que é coordenado pelo senador Carlos Viana, e da Comissão de Relações Exteriores do Senado também, que é presidida pelo senador Nelsinho Trade. O gabinete do senador Nelsinho Trade tem contado para a gente que eles têm feito esse acompanhamento diretamente com o Itamaraty, com fontes diplomáticas, com a própria Força Aérea Brasileira, e que há um número muito flutuante em relação a essa possibilidade de quantas pessoas gostariam de voltar para o Brasil e estão nessa região. Esse número ontem, por exemplo, que nos passaram, era de cerca de 400 pessoas, mas não é um número ali certo, rígido, porque ele vai flutuando, são contatos que as pessoas vão fazendo diante do agravamento. E foi assim também em relação às outras missões que a gente acompanhou da Força Aérea Brasileira, principalmente em relação àqueles grupos de Israel, que foram grupos maiores, foi muita gente que voltou a partir de várias fases da missão da Força Aérea Brasileira, e depois um grupo que também estava numa situação ainda mais sensível, que era o grupo que estava saindo da região da faixa de Gaza e conseguiu cruzar para o Egito, justamente pelo ponto da fronteira ali em Rafah. Então, tudo isso é analisado, mas de fato falta você ter um pouco mais de sinalização do Palácio de Itamaraty sobre essa necessidade de autorizar a missão, se de fato teremos uma missão ou não. Tudo ainda no campo da análise.